paz, meus amados, bom dia. É com grande alegria que nós começamos mais um devocional, sabendo que Deus está aqui conosco, está ali com você. O seu Espírito Santo não nos abandona, Ele está conosco para nos fortalecer, guiar, cuidar. Em momentos em que nós estamos talvez aflitos, ou que nós estamos com medo. Sim, hoje vamos falar sobre medo, como superar o medo, como existem pessoas na Bíblia, grandes homens, mulheres de Deus que também tiveram medo. E que solução eles encontraram para superar esse medo, para jogar fora todo esse medo, porque a palavra de Deus diz que o amor lança fora todo medo. Ou seja, o amor do nosso Pai, a certeza de que Ele nos ama, de que Ele nos cuida, lança fora todo esse medo. Porque nós, durante a caminhada, nós sabemos que Deus nos chamou com um propósito. Mas se tem propósito, existe um chamado. E se existe um chamado, existem promessas. Mas no decorrer desse caminho é o que nós chamamos de processos para chegarmos lá no nosso propósito. E nesse período podemos sim enfrentar adversidades, problemas, medo. Por vezes surge uma dúvida, um medo diante de uma situação que às vezes chega a nos tirar a paz. E é nesse momento que nós temos que ir para a palavra de Deus, ouvir o que Ele tem para nos dizer, na certeza de que Ele, com seu imenso amor, larga fora, joga fora, tira fora todo medo que há e nos encoraja a prosseguir. Já está com a sua Bíblia aí? A Bíblia é fundamental, precisa estar aí. E hoje vamos ler em Romanos 8:15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, ou seja, com medo, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Esse é o nosso Pai, Ele está conosco, Ele nos promete, garante. E medo é algo que você pode sentir toda vez que você vai viver algo novo, em que Deus vai mostrar para você um novo caminho, um novo rumo para você tomar, assim como foi com Abraão, Moisés, Isaac, Jacó. Ele mostra para você também. E é inevitável, nós vamos sentir medo. Acontece com todos nós e aconteceu com os grandes homens de Deus. Mas nós não podemos deixar que esse medo nos controle ou nos vença, ou transforme a nossa vida num total transtorno. Se você não controla o medo, ele vai controlar você. Ele te dominará, mas Deus nos chamou para dominar, para governar sobre todas as coisas. Portanto, meus amados, não deixe o medo te dominar, porque assim você vai ficar paralisado, não vai poder criar, realizar nada novo para o Senhor. Aí surge a pergunta: então, como eu posso superar o medo? Então, preste atenção nessa historinha que eu vou contar para vocês. Certo viajante estava dirigindo pelo campo quando ele viu um velho fazendeiro sentado numa cadeira de balanço em sua varanda. Atrás da casa da fazenda havia 70 acres de terra. O viajante perguntou: essa terra é sua? É, respondeu ele. Falou o viajante: bem, o que o senhor está fazendo com ela? Está pensando em plantar algodão? O velho fazendeiro disse: não, tenho medo que o gorgulho o coma. E milho? Falou o viajante. Não, tenho medo que o gafanhoto coma, respondeu o velho. O viajante perguntou novamente para o velho fazendeiro: bem, e que
tal você criar gado? E o fazendeiro respondeu novamente: tenho medo que o preço da carne caia. E finalmente o viajante pergunta: então, o que o senhor vai fazer com toda essa terra de primeira? Nada, prefiro não me arriscar. Você também está agindo assim? Prefere não se arriscar? Do que você tem medo? Isaías 41 nos diz: não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou força e os ajudo. Eu os protejo com minha forte mão. Ao optar por não se arriscar na vida, se perde o potencial do sucesso. Assim como aquela terra de primeira do fazendeiro, porém completamente inutilizada. Enquanto o medo governar sua vida, você não irá se levantar pela fé e cumprir o seu chamado que o Senhor tem para você. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E quando temos fé, não deixamos o medo nos dominar. A fé em Deus é aquilo que nos dá coragem para enfrentar o medo. Creia, meus irmãos. Haja com firmeza. Deus não te deu espírito de covardia. Acredite e fale para o seu medo: quando estou com medo, eu confio em ti, ó Deus Todo-Poderoso. Igual como disse o salmista. Todos nós experimentamos esse temor que faz com que a gente queira recusar, parar. Mas somente aqueles que superam o medo vão mais longe na vida. Se você não fizer isso, viverá se lamentando, murmurando e pensando o que poderia ter dado certo. Você nunca será perfeito, nem eu. Mas, mesmo assim, temos que lutar, caminhar. E talvez nunca chegará a uma vitória perfeita. Mas isso não significa que nós não teremos êxito na vida, mas sim que nós precisamos tentar. Se você não controla o medo, eu repito, ele te controla. A superação do medo de fracassar começa quando você crê e diz: Deus quer que eu tenha êxito. Fortalecido por essa verdade, meu irmão, minha irmã, você pode não apenas desafiar seus medos, mas também derrotá-los. Veja, lá na sua Bíblia, em 2 Crônicas 20, fala de Josafá. Ali ele nos tem uma história onde ele nos conta que veio um grande exército contra ele, mas ele tomou providências. Assim também, a palavra do Senhor nos diz lá em 1 Pedro 5,8 que o diabo é o nosso adversário e vive ao nosso derredor procurando oportunidade para nos atacar, tal qual como esse exército que quis atacar Josafá. Isso significa que por mais que você ande nos caminhos do Senhor, por mais que você faça a vontade de Deus, uma hora ou outra nós vamos ter que enfrentar o nosso inimigo. Olhá-lo cara a cara. E era justamente isso que estava acontecendo com o rei Josafá. Aqui na passagem, em 2 Crônicas 20. Nós vemos aqui que apesar dele ser um homem bom, justo, apesar dele ser um homem de Deus, o inimigo havia se levantado contra a vida dele. Mas o que Josafá fez diante dessa situação? Ele colocou a fé dele em ação. E como é que ele fez isso? Como é que nós podemos colocar a nossa fé em ação? Em primeiro lugar,
Josafá colocou sua fé em ação quando ele venceu esse medo com algumas atitudes. Nos versículos 2 e 3 está escrito: então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande é a multidão que vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazão Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo, mas se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Olha só o que a Bíblia diz aqui. No versículo 2 está escrito que uma multidão de inimigos estava vindo do mar e da Síria em direção ao povo de Deus. E no versículo 3 continua dizendo que por causa disso o rei Josafá teve medo. E eu quero te dizer que a estratégia de Satanás não muda. Tudo que ele quer fazer é gerar medo em nós, assim como aconteceu aqui. Tudo que ele faz é querer amedrontar você, a mim. E sabe por quê? Porque ele sabe que o medo tem o poder de nos paralisar. E na verdade o medo em si não é o problema. Muitos homens de Deus da Bíblia tiveram medo. O grande problema é quando esse medo consegue nos paralisar. Quando esse medo consegue nos impedir de avançar. Consegue nos impedir de fazer a vontade de Deus. Você já parou para pensar o tanto de coisas que você deixou de fazer por causa do medo? Quantas pessoas que poderiam ter sido salvas com a pregação do Evangelho e você não fez por causa do medo? Quantos negócios você poderia ter começado, mas não começou porque teve medo de não dar certo? Quantos projetos que eram de Deus para sua vida, mas nunca saíram do papel porque você teve medo de sair da sua zona de conforto? Se eu e você não tivermos o cuidado de controlar o medo, ele vai controlar completamente as nossas vidas. E nós vamos passar uma vida inteira sem fazer nada. Mas sabe o que o melhor de tudo isso nessa história? É que mesmo diante do medo, diante de um desafio tão grande, e mesmo com o coração cheio de medo, aflitos, o rei Josafá se posicionou e foi para a guerra. Aleluia! Ele não deixou que o medo o paralisasse, que o fizesse se esconder lá dentro da sua casa. Existe uma semelhança e uma diferença entre as pessoas de sucesso e as que não têm sucesso. A semelhança é que ambas têm medo. Todos nós podemos ter medo logo de cara diante de uma situação nova ou muito grande. Mas a diferença é que as pessoas de sucesso não se paralisam e vão em frente, tomam uma atitude independente do que estiverem sentindo. Porque em 2 Timóteo 1:7 nos diz: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Aleluia! Deus está conosco. Quando nós agimos de acordo com nossa fé, as coisas começam a acontecer. Quando nós colocamos nossa fé em ação, nós agimos de acordo com a nossa fé e não com as circunstâncias que estão ao nosso redor. No começo, ao receber a notícia ruim, o rei Josafá não sabia o certo o que fazer diante daquela situação, de como enfrentar o exército inimigo. No primeiro momento ele se sentiu impotente,
completamente limitado e sem recursos diante dos inimigos. Então a Bíblia diz que ele e todo o povo de Judá em Jerusalém começaram a jejuar e orar, buscando uma solução em Deus. É isso que está escrito no versículo 4. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Por que eles agiram dessa maneira, meus amados? Porque foi que eles decidiram a jejuar, a orar e a clamar e a buscar a Deus. Porque a fé deles estava no Senhor. Porque eles acreditavam que somente o Senhor poderia resolver os problemas deles. E tem mais. Se você continuar lendo o texto aqui para baixo, você vai ver que Deus respondeu à oração do povo, lá nos versículos 15 e 16, assim, e disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que eles sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Perceba que o Senhor falou 3 coisas aqui para eles. Temos que atentar para isso. Primeiro, ele disse para o povo não ter medo dos inimigos. Depois, a Bíblia diz que a peleja não era do povo, e sim de Deus. E no final, o Senhor disse que eles fossem para a guerra, que eles fossem para a batalha e não ficassem ali paralisados. Eu e você precisamos entender que a fé é muito mais do que uma afirmação positiva. A fé é muito mais do que você ser otimista, do que ser positivo. A fé é muito mais do que você simplesmente dizer que confia em Deus. A fé é uma atitude que nós temos de ir para a batalha, enfrentar esse inimigo, crendo que a guerra é do Senhor e crendo no que Ele vai fazer e que a vitória já está em suas mãos. Não adianta nada dizer que nós temos fé em Deus se diante da uma batalha nós paralisamos. Se nós não temos disposição para caminhar rumo a essa fé. Como é que Josafá demonstrou a fé dele? Saindo para a batalha mesmo em menor quantidade. Como é que Moisés demonstrou fé diante do Mar Vermelho? Andando em direção ao mar, batendo o cajado na água e crendo que o Senhor iria abrir. Como é que Pedro demonstrou fé dele caminhando por cima das águas? Saindo do barco, saindo da sua zona de conforto. A fé sempre vai querer de nós uma atitude. Quando nós louvamos a Deus em meio às dificuldades, nós vemos o agir de Deus. E por fim nós percebemos aqui na história que Josafá colocou a fé dele em ação quando louvou a Deus, mesmo diante desses inimigos. No verso 21 nós lemos que aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia! Se você quer vencer uma guerra, você tem que mandar os melhores soldados à frente do combate. Só que aqui nessa passagem, nós percebemos que Josafá fez o contrário.
Ele não mandou que os melhores soldados fossem à frente do exército. Ele mandou que os músicos, aqueles que louvavam a Deus, fossem marchando na frente, cantando músicas, louvando a Deus, exaltando o nome do Senhor. Você pode achar que isso é uma total loucura, mas sabe por que ele fez isso? Porque ele estava colocando a sua fé em ação, na certeza de que Deus iria operar e de que a vitória já era dele, pois ele sabia o valor, o poder que tem o louvor. Às vezes, eu e você não temos revelação do porquê nós estamos no momento do louvor, recebendo do Senhor. Muitas pessoas dizem até que o louvor é até um momento para preparar o nosso coração para receber a palavra. Eu creio que prepara sim, só que é muito mais do que isso. O louvor tem o poder de atrair a presença de Deus para as nossas vidas. O louvor tem o poder de manifestar o poder de Deus, a glória de Deus no meio do seu povo. A Bíblia diz que Deus habita no meio do louvor do seu povo. Enquanto nós louvamos a Deus, no mundo espiritual, algo está se movendo lá na Baixeira Mai. No mundo espiritual, algo está acontecendo. Inimigos estão sendo derrotados, portas estão sendo abertas, cadeias estão sendo quebradas, o favor de Deus está sendo liberado. Paulo disse que enquanto louvamos, nós somos cheios do Espírito Santo. Por isso, jamais subestime o valor do louvor, da adoração. E o rei Josafá sabia muito bem disso. Em Juízes 1 e 2 está escrito: depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá. Eis que nas suas mãos entreguei a terra. Nessa passagem, o povo de Deus tinha que enfrentar os inimigos cananeus. E então eles consultaram ao Senhor, perguntando: Senhor, qual tribo vai subir primeiro contra os inimigos? E o Senhor lhes disse: Judá subirá primeiro. Até aqui parece não ter nada demais, mas existe um motivo muito especial para Deus dizer que Judá deveria subir primeiro. O nome Judá significa louvor, adoração. Então, em outras palavras, Deus estava querendo dizer para o povo, naquele dia, que o louvor tem que vir primeiro. A primeira coisa que você deve fazer diante das dificuldades, diante dos inimigos, diante do medo, é louvar a Deus. Sempre que nós temos o nosso coração disposto a louvar a Deus, mesmo no meio das dificuldades, quando nós oramos a Deus diante dos homens, diante da nossa família, diante dos nossos inimigos, com o nosso louvor, grandes coisas acontecem. Aleluia! Isso nós vemos em várias situações. Nós podemos ver que o inimigo cai. Veja aqui o que diz: logo que começaram a cantar, o Senhor Deus causou confusão entre os moabitas, entre os amonitas e os edomitas, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os emonitas e os destruíram completamente. Depois os amonitas lutaram contra os moabitas e os dois lados também acabaram se destruindo. E quando o exército de Judá chegou a um lugar alto no deserto, eles viram o chão completamente coberto de mortos.
Ninguém tinha escapado com vida. Ou seja, eles entre si acabaram se matando. E o povo de Deus saiu vitorioso, porque seguiu a instrução de Deus. E o mesmo acontece hoje com nossas vidas. No meio do louvor, o inimigo bate em retirada. No meio do louvor, o Espírito Santo enche o nosso coração de coragem, determinação, intrepidez para vencermos as batalhas que estão na nossa frente. Portanto, meus amados, há poder na oração, há poder na palavra, há poder no jejum e há poder também no nosso louvor. E esta é a atitude que nós temos que tomar. Reagir ao medo com oração, com a palavra, com jejum, com louvor. E as portas vão se abrir, o medo vai embora e você caminhará rumo à vitória prometida pelo Senhor. Medite nessa palavra. Leia 2 Crônicas 20 inteirinho e veja que o Senhor vai falar mais um pouquinho com você. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.